bom dia a todos. Gratidão agora e sempre ao Pai Maior pela permissividade de adentrarmos a mais uma jornada. Chegamos aos últimos dias do mês de dezembro, muita ansiedade, né? O planeta numa ansiedade de cura, aguardando a vacina, almejando dias melhores, né? E a cada dia a gente vai se superando. O que a gente não pode jamais é deixarmos de ter fé dentro das nossas crenças, mas acima de tudo agirmos em conformidade à luz dentro dos desígnios de Deus, né? Porque acima de Deus ninguém, porque Deus Pai tudo sabe e tudo vê. Então é importante que a gente, independe do adoro, do amor, que a gente continue confiante, porque não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo sem a ordem de nosso Deus Pai. E é importante que a gente tenha essa aceitação, essa visão. Mas também é importante que a gente sorria mais, agradeça mais, né? A gente só consegue ver o céu escuro às vezes, só consegue ver o lado ruim da vida, sou contemplador. Mas a gente sabe que tudo que a gente vibra, a gente emana, a gente de uma certa forma absorve e recebe. Então vamos sorrir mais, né? A gente tá aqui, a gente tá vivo. Orar, nos fazer uma corrente de luz para todo esse planeta, para tantas pessoas, que não é só a Covid que mata, a solidão, a miséria, sabe? Tantas coisas. Então vamos sorrir, vamos vibrar, vamos doar nosso melhor. A gente sempre cria a expectativa do outro fazer. Ah, eu tô esperando que façam isso, eu tô esperando que o governo... Gente, somos nós, a maioria, somos nós capacitados, somos luz. Então, que nós nesse dia sejamos nossa melhor versão e a cada dia nós possamos nos superar. Não para competir com quem quer que seja, mas para nós sermos melhores para nós mesmos. E, consequentemente, sendo que nós fazemos parte de um todo e um todo faz parte de nós, para todo o universo. Então, gratidão a todos aqueles que adentram, Sheila, Darlene, eu quero agradecer a todos vocês que nesse momento estão comigo. E eu queria fazer a tiragem desde ontem, eu gravei, não consegui, não sei se era meu probleminha de dedo, porque com tecnologia não sou muito boa. Daí uma coisa que eu vou ter que me aprimorar. Mas vamos lá com a tiragem surpresa, meus amores. Isso, adoro o coração. Um beijo pra vocês. Continuem participando, compartilhando esta live, para que outras pessoas também possam obter a resposta do universo, né? Porque o oráculo, ele é maravilhoso, ele é pontual. As pessoas perguntam, Débora, por que o tarô consegue ser tão preciso? Gente, é coisas do divino, né? Então, se Deus cria, é porque Ele tem uma mensagem. E é o que cabe a nós, tarólogos, é interpretarmos com dignidade, com imparcialidade, com muita verdade. Primeira carta, número 1, a Pedra da Lua e a Carta da Morte. Ah, Débora, que carta feia. Na verdade, a Carta da Morte não fala, como já disse anteriormente, da morte física em si, mas um fim de um ciclo. E esse fim de ciclo, ele efetivamente marca uma mudança drástica na nossa vida, né? Então, assim, ele diz, olha, a carta 13 passou. É o momento de finalizar um ciclo, de a gente ter aceitação, de a gente entender que não dá mais pra gente ter velhos pensamentos, preceitos e atitude, porque isso, de uma certa forma, veda, limita, né? Então, velhas crenças, velhas atitudes, velhas posturas, não dá mais para ser. Então, é uma carta que fala, olha, a mudança tá aí, bateu a porta, é irredutível, não vai haver, não tem como alterar essa situação, porque o foice vem e corta tudo. Quando a gente fala de parte de finanças, eu quero dizer para vocês que é uma carta que traz um pouco de dificuldade, muita luta. E quando vem uma foice, algumas coisas a gente vai ter que cortar para equilibrar as contas de casa, tá bom, gente? Não vamos nos empolgar, Natal. Acho que o maior presente que nós podemos dar para os nossos entes queridos é o nosso braço, nossa presença. O abraço nem pode tanto, né, amigos? Mas a nossa presença, o nosso bem-querer, nossa vibração, tá? Então é importante que a gente entenda que a Carta da Morte pede a morte dos velhos pensamentos, de tudo aquilo que é nocivo, de tudo aquilo que nos limita, de tudo aquilo que nos faz mal. Às vezes ela fala assim, a nível de social, o distanciamento, a perda, né? Algumas situações que efetivamente trazem uma limitação pra gente, mas também acarretam dor. Então, é uma carta que fala, olha, quando vem uma carta da morte, a gente muitas vezes não quer aceitar algumas coisas, né? Porque elas doem, né? A perda de alguém, a separação, a partida, né? Mas a vida é cíclica e nada
Nada, absolutamente nada a gente pode fazer a não se adaptar a essa nova realidade, a essas mudanças. E a carta da morte fala isso. Então, se a gente for olhar financeiramente, puxa, as coisas não estão como eram antes, né? Mas tudo pode mudar. Então, é importante que a gente tenha essa atitude e a gente comece a perceber como a gente pode melhorar, né? A carta da morte também fala que não podemos só pensar no dinheiro, né? Porque, beleza, eu entendo que Deus nos dá a materialidade para que a gente possa ter conforto. Mas sermos escravos dela também não pode, tá, gente? Porque aí a gente fica, trabalha demais, junta e... Quem faz a passagem vai para o plano astral, não leva daqui absolutamente nada. Então, sim, compartilha, auxilia aquele que mais precisa, porque nessa vida a gente não leva nada, mas nem a roupa que a gente veste, beleza? Então, na vida social, cuidado com discussões, com tensões, por conta dessa coisa. Eu não quero mudar, eu não quero aceitar, e não, a carta fala não pode. Vamos respeitar o ponto de vista do outro, as escolhas do outro, não vamos nos sufocar e deixar que os outros também nos sufoquem, tá bom? Cuidado com a agressividade, porque quando a gente tá muito tenso, a gente acaba sendo um pouco agressivo, e isso também é ruim, tá bom, minha gente? Então, cuidado com isso. Quando a gente fala em família, a mesma coisa. Pode ser que a partida de alguém, a mudança radical, mudança de residência. Bom, a carta da morte passa e alguma coisa muda dentro da minha vida, né? E eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. É isso que a carta fala. Então, cuidado com discussões, se as relações já estão tensas, se as coisas não estão bem. Se a gente não tiver maturidade e sabedoria, pode provocar uma separação definitiva, o afastamento definitivo de alguém. Agora, vamos ver o lado bom também dessa carta, né? Porque eu acho que o lado bom é que muitas vezes pessoas distantes, essa distância se rompem, né? Esse afastamento também se rompe. Então, é uma carta que inverte. Débora, eu tô sozinha há muito tempo, queria tanto ver algumas pessoas. Provavelmente alguém pode cruzar o seu caminho. Então, a gente sempre tem que olhar. Como nós temos lado positivo e negativo, as cartas também têm, tá, minha gente? Mas a carta da morte fala muito, realmente, das mudanças da nossa vida. De situações que hoje é X, amanhã é Y. Tá? Tanto pro bem, tanto pro mal. Então a gente só tem que entender o seguinte, que acima de Deus ninguém, que ele é ordem e comando. Então vamos evitar agressividade, discussões, desconfiança, porque a carta da morte fala muito disso. Porque se a coisa já tá tensa, vai ficar pior. Vamos sorrir mais, ter leveza. Débora, eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Como lidar com a morte? A morte é a única certeza que o homem tem, né? É difícil, é duro. Mesmo eu sendo espírita, eu entendo que o nosso corpo etérico é eterno, mas nós, por nascença, somos egoístas. A gente trabalha, mas ninguém está preparado psicologicamente para perder alguém que a gente ama. A única coisa que a gente pode fazer nesse exato momento é pedir a Deus que Ele conforte o coração das pessoas para que eles possam aceitar essa nova realidade e continuar vivendo com a presença e a lembrança daquelas pessoas que elas amam, né? Então, assim, quando a gente olha a morte como morte física ou morte de uma ação, eu sei que é complexo. É a mesma coisa. Quando a gente fala do trabalho na morte, gente, mudanças no trabalho de toda ordem. Ou você mandado embora, ou mudo de emprego, ou vou mudar de interesse. É uma mudança, né? Mas a coisa boa da morte é que todo fim marca o recomeço. Morre a lagarta, nasce a borboleta. Então a gente tem que entender que na vida é assim. Eu deixo de ser criança, parto a ser adolescência e me torno uma mulher adulta para depois eu ser um ancião. Ou seja, é a metamorfose da vida. Isso é a única certeza que nós temos. E as interrupções, e quando isso vai se dar, só Deus sabe. Então hoje que sejamos nossa melhor versão, sejamos mais leves, sejamos mais justos, para que isso efetivamente possa se expandir ao nosso redor. Lembrem do que eu falei. Não vamos esperar que os outros façam. Nós somos exemplo. Nós temos que fazer ao outro e fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós, tá bem? Então, na saúde, é uma tendência um pouco a tristeza, a dor, né? Devido à perda, devido à dificuldade. Porque é óbvio que por onde a foice passa, deixa algum tipo de dificuldade. Nada que... É importante que a gente entenda que quanto mais nos sustentarmos pela fé, mais edificados nós vamos estar. E não vamos atribuir ao destino, à vida, a Deus, as mazelas que nós vivemos. Porque tem situações que nós mesmos plantamos, né? Como a carta da morte fala, nós tivemos um eclipse solar essa semana que evidenciou mais ainda toda aquela sombra, aquelas mágoas, aquela incerteza. Isso acarretou e acentuou muito mais. Se eu tinha a predisposição de ser uma pessoa estourada, e por tudo e por qualquer coisa eu estouro, gente, as pessoas se afastam de mim, a culpa não é das pessoas, a culpa é minha. Eu que aprendo a controlar meus nervos, eu que comece a trabalhar mais a espiritualidade, fazendo mantra, entendendo que não existe perfeição. Se eu olho gente, desculpa, mas como eu disse ontem para alguns consulentes, nosso querido vizinho está numa reforma
felicidade para ele nesse novo lar. Mas vai fazer um pouquinho de barulho, mas vamos entender, né? É tão bom quando a gente arruma a nossa casa. E aí, a carta da morte, voltando, né? Porque a Débora é meia doida. Eu quero que vocês entendam que nós temos uma capacidade imensa interior. Deus nos fez a sua retrato e imagem. Então vamos exaltar esta luz, vamos nos conectar, vamos vibrar, vamos aceitar as mudanças, tá, gente? Quaisquer que seja ela. Pode ser, ai, Débora, eu vou findar anos e anos dando aula, agora eu vou me aposentar. É difícil? Claro que sim. A rotina muda, eu vou acordar, agora não tenho mais aquela coisa, arruma os livros, corrige a matéria dos alunos, mudou. Mas graças a Deus que você conseguiu chegar ao êxito até o final disso tudo. Agora Deus vai te preparar uma nova missão. E é isso que a carta da morte fala. Não temam o futuro, não temam as mudanças, porque elas fazem parte da vida, mas acima de tudo, da nossa evolução. Beleza? Agora, na relação, gente, vamos pegar mais leve, vamos conversar um pouco mais, vamos entender. Eu acho engraçado que as pessoas falam, nossa, eu vivi 10 anos com um cara, não quero nunca mais ver ele na minha vida, nem pintando de ouro. Gente, eu sei que é difícil aquilo que eu vou falar e tem pessoas que não vão concordar comigo, mas como que você pode querer que uma pessoa com a qual você conviveu tantos anos, ela morra e tal? Olha, é o seguinte, pelo tempo que nós vivemos bom, eu respeito e te desejo o melhor. Por tudo aquilo que nós, infelizmente, não conseguimos contemplar e pela dor que acarretou, eu peço esquecimento para que eu não me torne uma pessoa triste e agressiva. Vamos exaltar o melhor da pessoa, porque se ela entrou na nossa vida, ela fez parte da nossa história, porque isso tudo tinha um propósito. Então é importante que a gente entenda isso. Muitas vezes a gente não entende. Não. E a carta da morte fala muito dos sentimentos. Tudo aquilo que é limitante, tudo aquilo que é ruim, é importante que a gente niquile da nossa vida. E não vamos falar do outro, porque quem não tiver arquiteto de vidro, que eu tenho a primeira pedra. Então é importante que a gente entenda isso. A morte também fala da mudança de atitude. Eu falo em Deus, mas não vivo Deus, né? Eu critico com fofoca, mas sou a primeira a falar da vida do vizinho, né? Vivo falando que eu tô cheia de dívida, mas vivo gastando além da conta. A carta da morte pede mudanças de atitudes. Tá bom, meus amores? Vamos à pedra 2, a pedra do rio, que eu peguei, tava numa cachoeira, eu peguei pedra de Xangô. A roda da fortuna. A roda da fortuna é uma das poucas cartas no tarô que fala muito do destino, tá? É uma carta kármica, não tem muito o que fazer quando uma roda chega. O que a roda faz? Ela é movimento. Tudo na vida é cíclico. Bom, isso a gente já entendeu, né? Hoje não somos mais o que nós éramos, que bom, né? Espero que a gente tenha evoluído, a gente tenha aprendido, porque na vida a gente não é mais do que ninguém, a gente não é nossas posses, mas a gente é a nossa existência. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. E a roda da fortuna fala o seguinte, as mudanças, e ainda mais essas mudanças repetidas, trazem o quê? Estabilidade, né? Porque estava tudo friamente calculado. Eu levantei, ia fazer isso. De repente aconteceu alguma coisa que me desviou, que aquebrantou essa rotina, né? E isso trouxe em mim uma certa agitação, porque é isso que a roda da fortuna traz: rapidez, agitação, estabilidade. Como que eu vou lidar com essa roda da fortuna? Tendo jogo de cintura. Beleza, eu tenho um problema, surgiu um problema, eu vou ficar olhando para o problema, lamentando a situação, ou focando a solução? Acho melhor focar a solução. E é isso que a roda da fortuna fala, tá? É o momento da gente tentar equilibrar o nosso espiritual, o nosso emocional, o nosso psíquico, porque com certeza ele traz agitação. A nível de finanças é uma carta boa, oportunidade, emprego, mesmo que seja temporário, nada definitivo, mas são oportunidades que podem surgir. E também pessoas que vêm ao nosso encontro, ao nosso auxílio. Então é uma carta muito legal a nível de dinheiro, né? Então também fala de fazer circular o dinheiro. Aliás, eu acho que o dinheiro mesmo foi feito para circular. Quanto mais a gente entende isso, mais o planeta prospera. Quando a gente fala de vida social, claro, são relações, amizades, encontros, pessoas vindo, né? Então pode ser convite, viagens. Então é uma carta que é muito próspera, no meu ver, né? Mas assim, quando fala de família, a gente muitas vezes é apegado demais, a gente não consegue soltar, né? A gente não consegue aceitar, a gente não consegue deixar que as coisas fluam. E é importante que a gente entenda que a minha liberdade de ação termina onde do outro começa e que ninguém pode atropelar esse meio de campo. Você tá entendendo? Porque senão a gente vai sofrer. Então a roda da fortuna fala: vamos nos adaptar, vamos nos movimentar, vamos aceitar a escolha do outro, né? Porque não depende de mim a escolha dele. Eu não mudo ninguém a não ser a mim mesma. Se essa é a vontade do outro, que assim seja. Um beijo a todos vocês, meus queridos. Então,
podem apresentar algum tipo de problema por ordem que eu não quero aceitar isso no outro. Então a carta da Roda da Fortuna fala, olha, é importante que a gente aceite, é importante que a gente se movimente. E lembre o seguinte, pelo amor ou pela dor, o tempo não vai parar. Então ficar lastimando uma situação não vai resolver absolutamente nada. Eu tenho o direito sim de chorar minha dor, mas viver, intensificar aquilo o tempo todo é ruim. Isso não pode. A Roda da Fortuna fala, vamos ter movimento, jogo de cintura, vamos procurar ajuda se eu percebo que não tô ficando bem. Porque também a Roda da Fortuna é auxílio, né? É coletividade. Quando a gente fala da Roda da Fortuna no trabalho, fala muito do comércio, né? Das pessoas buscarem novas alternativas, parceria, é uma carta próspera pro comércio e mudança a nível profissional. Algumas mudanças vão ocorrer dentro do meu departamento, né? Pode ser que eu mude de endereço, mudança. Se a gente tem que se adaptar, porque não é uma coisa que vem da minha ordem, mas vem de cima. Então, cabe a mim aceitar. É importante dizer que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, algumas coisas assim viram um encontro dentro do meu merecer por tudo que eu desenvolvi. Quando a gente fala do amor, óbvio que é inconstância, porque são os altos e baixos. Então, cuidado com essas mudanças de humor, pra gente não trazer o problema de trabalho, finança, misturar, fazer o bololô com as crianças. Não pode, gente. Vamos tentar entender. Temos limitações, estou triste, estou chateada. Então, gente, dá licença, hoje eu não tô bem, eu preciso ficar um pouco sozinha. Ficar eu com Deus. Não vamos despejar, xingar, porque isso não vai dar certo. Tá? Se eu me acalmei, eu tenho um problema junto a uma pessoa. Então, não vou fazer fofoca pro vizinho. Eu vou diretamente na pessoa e falo, olha, eu preciso resolver com você, não me senti bem, não... Entendeu? É uma carta que fala muito de interatividade, de a gente saber entender o limite do outro, saber ouvir. Outra coisa que a carta fala da quebra da rotina. Gente, eu entendo que a pandemia, de uma certa forma não, ela nos limita mesmo, né? Mas é importante que a gente, dentro do nosso cotidiano, a gente se reinvente a cada dia, né? Então, sabe, acordem dispostos a fazer diferente, acordem dispostos a dividir a vida, a saúde, tudo aquilo que Deus nos presenteia a cada dia da melhor forma possível, porque é importante para todos nós, né? Eu tenho duas opções, o livre-arbítrio ele me diz que ao acordar eu agradeço ou eu lamento mais um dia, que saco. Mas um dia eu vou ficar aqui esperando que essa Covid passe, que a vacina surja. Ou eu falo, Senhor, obrigada, eu despertei, eu poderia estar doente, poderia ser pior, mas não, eu tô aqui. Deus tá tudo no seu plano astral, a cura tá vindo, as pessoas estão se auxiliando. Então, que assim seja. Vamos sorrir, vamos andar, gente. Então é isso que é a Roda da Fortuna. Você quer ficar em cima ou você quer ficar embaixo? Ela roda o tempo todo. Se manter em movimento, busque o melhor, né? A nível espiritual é uma carta que fala muito que tudo que plantado, tudo que eu jogo ao universo, que nem um bumerangue, ele volta. Então, trabalhem, independente das crenças, independente de qualquer coisa, os nossos valores, né? E vem tudo de dentro para fora. Um beijo enorme, Angélica, para você e a todos os outros que estão aqui comigo nesse presente momento. Então eu quero que vocês entendam, a Roda da Fortuna é movimento, é momento de a gente fazer as coisas acontecer, mesmo que nem tudo se floresça ao mesmo tempo, gente, o negócio é se movimentar. Pessoas podem vir ao nosso encontro, notícias podem ser boas ou ruins, mas de qualquer forma eu preciso reagir, eu preciso fazer a coisa acontecer. Então o melhor momento é agora. Por quê? Porque eu tô viva. Porque Deus está me contemplando, porque Deus está me sustentando. E acima de Deus, nada e nem ninguém. Então vamos. Tá bom, meus amores? A nível de comércio, parcerias, coisas novas. E aí a gente vê a terceira... vamos falar um pouquinho também da saúde. Quando a gente fala da Roda da Fortuna, a gente tá falando de instabilidade, tá? Então é possível que a gente se sinta um pouco mais inseguro, até emocionalmente. Fala muito também de labirintite e a falta de ânimo. Então, gente, cuidado com isso, vamos nos cuidar, vamos buscar ajuda se assim a gente sentir a necessidade. Não vamos ficar esperando que, vai passar, minha dor de cabeça vai passar, minha instabilidade vai passar, meu nervoso vai passar. Não, se tem medicação, se tem cura, então vamos buscar, né, e vamos aliviar, porque a situação já não está das melhores. Se a gente tenta driblar, né, não dá certo. Então, vamos buscar apoio e vamos buscar ajuda, tá bom? Deixem as coisas acontecerem. É como a água. A Roda da Fortuna nos lembra que a gente tem que ser que nem água no seu estado líquido, não sólido, duro, sabe? Congelado ou gasoso. Sabe aquela coisa de instabilidade? Seja a água, independente das pedras, ela vai contornando e ela vai fluindo. E é isso que é a Roda da Fortuna. Independente da situação que você vive nesse exato momento. Desses altos e baixos, tudo passa. Nada na vida é definitivo, tá bom, meus amores?
E aí, a gente chega no terceiro arquétipo, na terceira carta da Pedra do Sol, que será, inclusive, a lâmina regente para o ano de 2021, o Papa. O Papa, o Hierofante, aquele que liga céu e terra, fala da espiritualidade. Mas não essa espiritualidade hipócrita que os homens falam, e fala, eu vivo Deus, mas xingo o vizinho, bate na mãe, né? É a família Doriana na frente do povo e dentro de casa, Deus me livre e guarde, é uma peste, né? É uma peste, não pode ser assim. As pessoas têm que entender que eu falo, eu prego e vivo aquilo que eu digo. Não é aquela falsa moralista. E o Papa fala muito disso, né? A gente tem que organizar a nossa vida, a gente tem que ser verdadeiro nas nossas ações. Temos o divino e o profano dentro de nós? Claro que sim, luz e trevas vivem em cada um de nós. Então, é a Débora, ela é toda esotérica, né? Taróloga, ela é espírita. Ela é luz. Não. Eu tenho meus piti. E aí, quando eu fico irritada, eu tenho que falar, Senhor, dê-me força. Não, dê-me sabedoria, porque se me der força a alguém, eu soco. E aí é perigoso. Então, eu tenho que, aquietar um pouquinho o meu eu tenho que ficar um pouco mais calma, eu tenho que buscar dentro da minha divindade, meu eu, né, meu corpo etérico, a minha sustentação. E a carta do Papa fala disso, né? É um momento de lentidão, é um momento de quietude, é um momento da gente buscar dentro de nós o nosso melhor, e fala de coletividade, né? Nós estamos entrando num ano onde o ar vai imperar, aquário vai imperar. E quando a gente fala de aquário, a gente fala da mente, da coletividade, da expansão, né? Da doação, porque o Papa é isso. Ele leva conforto, leva a palavra a todos. É fácil amar quem eu amo, né? Difícil é você auxiliar um estranho, né? Então, comecem já dando bom dia, sorrindo. Não interessa se estou de máscara e ninguém vai ver. Interessa que o seu olhar vai transcender o que, no meio de tanta dor, um alento a alguém. Então, vamos no posto da gasolina, no mercado, onde quer que a gente vá, estejamos onde estivermos, que nós sejamos nossa melhor versão. A carta do Papa fala dessa organização, desta ordem, dessa dualidade, da gente olhar para dentro da gente, olho no olho, da gente ser verdadeiro, né? Da gente seguir uma doutrina, independe da nossa crença, mas vivê-la, não falar simplesmente. Porque Deus é muito mais do que palavra, Deus é atitude, né? Então, é importante que a gente entenda isso. A carta do Papa fala muito da união, né? Então, quando a gente fala de finanças, a gente sabe que a carta do Papa fala de lentidão, as coisas não estão andando da forma que eu quero, mas, ao mesmo tempo, dentro daquilo que é necessário, eu efetivamente recebo. Mas é importante também dizer que a carta do Papa fala muito da gente ajudar o próximo, né? A gente chega, não somente no Natal, mas que tristeza, né? Para aquelas pessoas que efetivamente chegam o Natal e não tem quase o que comer sobre a mesa. Então, tá na hora de repente, a gente ajudar, né? A gente pensar em fazer algo maior, não para nossa família simplesmente, mas para as pessoas que efetivamente necessitam. E não é palavra não, gente, porque a palavra não enche a barriga de ninguém, não auxilia ninguém diante da dor. Então a carta do Papa fala dos falsos profetas também, aqueles que pregam, mas não fazem. Mas a carta do Papa também fala que a gente tem que auxiliar, fazer acontecer, não pelo outro, mas por o que uma mão a outra não vê, tá? Lembrem disso. Então, é uma carta de lentidão, mas também é uma carta de vamos auxiliar uns aos outros. O pouco sozinho é pouco, mas o pouco com muitos se multiplica. Então, aí as coisas começam a fluir. A nível social, fala de viagens curtas, encontros em família, né, amigos sinceros. Eu não preciso ter vários amigos, eu preciso ter poucos, mas verdadeiros amigos. Pessoas que vibrem por mim, que entendam minhas falhas e não critiquem as minhas falhas, né? Porque o Papa é aquele que perdoa, aquele que releva, porque entende que somos como rosa, né? Quando eu vejo a rosa do alto, eu vejo um monte de botões, mas quando eu olho de frente, eu entendo que tem espinhos. E Deus é assim, Ele é bondade, Ele é amor. E a carta do Papa fala isso, gente. Amai-vos mais, auxiliar um ao outro. Entendo que o tempo de Deus diverte o tempo do homem, então não adianta ter pressa. Tá? Quando a gente fala de família, a gente fala de pai bondoso, daquela pessoa presente, ou a saudade de alguém efetivamente que já partiu, mas que nos deixou valores, princípios, né? O bom pai, aquele que deixa a ordem, aquele que deixa as raízes profundas na nossa vida, que efetivamente trazem retorno até hoje, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Quando a gente fala de trabalho, né? Fala muito da competência, da ordem, do estudo, da busca do aprimorar, né?
o nosso ser, para que eu possa, a gente morre sem saber, né, gente? Então aquela, eu sei tudo, eu sou, não, ninguém sabe tudo, ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas podem saber ou ter conhecimento de algumas coisas mais do que o outro, mas isso não me faz melhor do que ninguém. A carta do Papa nos lembra que temos que ter humildade, a gente tem que estudar muito, né, que tem que ser muito organizado, quietude, sabe, aquela coisa, silencia, faça a sua parte, fica quieto um pouco, né, fala menos e faz mais. A carta do Papa fala muito desta ação da benevolência, de se expandir no conhecer, né? Porque na vida o conhecimento é algo que te traz a cultura, o conhecer é algo magnífico, que nos enriquece. Então, a carta fala muito disso no trabalho, a necessidade, de repente, de a gente se aprimorar um pouco mais, estudar um pouco mais e buscar e não deixar aqueles projetos que a gente tem na gaveta há 10 anos lá, largados. Aproveitem o tempo livre, leiam um bom livro, sabe? Aprimorem o conhecer. A internet agora vai vir com tudo. Quem não souber mexer, eu mesma, direito em alguns aspectos, vai ter que buscar conhecimento e se aprimorar. Quando a gente fala de amor, é estabilidade emocional. As pessoas que estão bem, elas ficarão bem. Aquelas que estão desordenadas vão ter que rever muito bem quais são os valores que sustentam esta união, né? Para que efetivamente as coisas possam melhorar, né? Existem possibilidade de casamento, mesmo que o casamento não se concretize por enquanto. Mas assim, é uma carta que fala de união, de estabilidade. A única coisa que a carta fala é cuidado para não cobrar demais o outro, né? Cuidado para não ficar pesando muito na vida dos outros, porque numa época de pandemia, com tudo que a gente tem vivido, as pessoas precisam de alento, de sorriso, de leveza, de abraço, de bem-querer. Não precisam de alguém lembrando a elas, você fez isso, fez aquilo, nossa, você é... Não dá. As relações, quaisquer que seja, emocional, familiar, social, elas precisam de leveza, pessoas que deem o exemplo, o alento e continuem andando de mão dadas, tá? Na saúde, é um momento de atenção, porque é uma carta que não é muito... propícia para a saúde. Precisa de exames, precisa de cuidados, de repente pode alguém ficar efetivamente doente, e aí a gente tem que cuidar com muito carinho, com muito amor, respeitando sempre os sinais que o nosso organismo dá. Tratamentos fitoterápicos com o Papa também são muito bem-vindos, tá? Espiritualmente é uma carta de proteção, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o sol tá brilhando lá fora, se eu não abrir portas e janelas e cortinas, ele não vai entrar na minha vida. E assim é Deus. É nosso Mestre Jesus. Ele nos sustenta no nosso ir e vir diário. Os olhos não viram, mas a espiritualidade nos sustentou. Então, nossa gratidão. Viver Deus na sua plenitude. Volto a dizer, não é estando na igreja, na missa, no templo, todo domingo que a minha vida vai se resolver. Eu sou cristã. Eu sou espírita. Não. Porque a minha vida não se resume em uma ou 2 horas de templo. Minha vida se resume 24 horas ao dia fora do templo, das minhas atitudes, da reciprocidade junto com o próximo. É aí que eu me sustento. Gente, eu quero dizer o seguinte para vocês. Todas essas cartas evocam mudanças. Todas essas cartas, né, falam a morte, mude a forma de pensar. Eu vivo pensando em doença. Sou hipocondríaca. Gente, você atrai o que você emana, somos energias. Eu quero muito uma mudança na minha vida, mas eu tenho medo. Desapega, porque na vida nada é de definitivo. A roda da fortuna fala, vai em encontro dos seus sonhos. Gente, volto a reiterar. Meu vizinho tá numa reforma, que benção pra ele, prosperidade pra ele. Não se incomodem com o barulho, faz parte da evolução. Então, eu quero dizer pra vocês, a morte pede e evoca mudanças que não dá pra gente deter. Então, vamos aceitar, por mais que isso traga dor, gente, isso faz parte do ciclo, da história, né? Tudo tem um princípio, mas enfim, é fácil? Não é, mas é necessário. A roda da fortuna, se a gente olha pra a morte, né? A morte passa, mas a roda da fortuna fala, a vida segue. Então siga seu rumo, deixa o fluxo, não brigue com o mundo, simplesmente seja seu melhor, tenha jogo de cintura, porque tem coisas que são inevitáveis, não dependem da gente. E a carta do Papa fala, e sobre todos os aspectos, tenha fé, tenha conduta, organize seus pensamentos, organize seu bem-querer, né? Porque tudo parte de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tá bom, meus amores? Então entendam, existe uma ordem e vem do divino, mas muito que nós vivemos nesse exato momento é decorrente do nosso pensar, do nosso vibrar. Somos energia. E nós que sejamos, então, pessoas leves. Débora, é tão difícil quando eu tenho tanto problema. Mas, meu amor, Deus sabe quem somos nós. Deus conhece as nossas necessidades, né? E não há uma aprovação, ninguém entra na faculdade sem passar pelo vestibular.
Então, em algum momento, todos nós, eu e qualquer um de vocês, a gente vai passar por um momento difícil. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai nos fortalecer para que a gente possa transcender, para que a gente possa vencer. E se a gente sentir que sozinho a gente não consegue, vamos buscar ajuda. Vamos ter humildade, nada de orgulho, nada de ego. A gente está aqui, né, para trocar informações. Aqui, a gente está aqui para se auxiliar. A carta do Papa deixa claro, o ano que vem vai ser um ano ainda muito difícil financeiramente. Eu quero estar enganada, mas a vacina da Covid não vai alcançar o mundo em 2021. É capaz que a gente chegue em 2024 com os países mais pobres que não têm o dinheiro para comprar vacina hoje, minha gente, sem vacina, né? E quando tem a vacina, não tem a seringa, entendeu? Porque falta um pouco de organização, que nem o Papa fala, né? Então, e aí vem sempre a disputa, porque tem os falsos profetas, né? Aquela coisa, eu prego, falo, mas não sigo nada disso. Então, nós vamos passar em 2021 que a gente vai ter que olhar um pelo outro. Tudo bem, nós temos governantes e nações que regem as economias, né? E ditam muito das regras do mundo. Mas dentro da minha casa, quem faz minha regra sou eu. Dentro da minha vida, quem manda é meu Deus. Então é importante que a gente entenda que é necessário que em 2021, e desde já, a gente comece a olhar um pouco mais do que o nosso amigo, da nossa vontade e nosso querer. Que a gente consiga expandir ideias, criar dogmas, né, quebrar efetivamente. Eu não sou um ser limitante. Vamos respeitar um pouco, né, as crenças dos outros. Outro dia, eu acho que compartilhei com você, né? As pessoas com vocês. A pessoa falou, nossa, Débora, você é uma bruxa? Nossa, Débora. E Deus, onde tá? Eu falei, Deus tá sobre todas as coisas. Eu não faço nada sem pedir licença a meu Deus Pai. Eu acordo, agradeço o meu despertar. Eu deito, agradeço o meu despertar. Porque existem anjos, arcanjos, espírito de luz, um Deus maravilhoso. Se você chama de Alá, se você chama de Buda, não me interessa. Mas eu, enquanto Débora, eu acredito nessa força. Deus é o oceano, os afluentes são as religiões. Então, por favor, não encham meus pacová, deixem eu ser do jeito que eu sou, porque eu respeito o seu bem-querer. E é isso que eu quero que vocês entendam. A minha liberdade de ação termina onde do outro começa, mas não é agredindo. Eu sou muito irônica em alguns aspectos, sabe, minha gente? Quem me conhece pessoalmente sabe. Eu não critico nenhuma religião, eu entendo que cada um tem os seus passos, o que seria do branco se todo mundo gostasse do amarelo ou do vermelho, né? Então, a carta do Papa, ela fala para nós, por favor, comecem a respeitar mais a opinião do outro, comecem, por gentileza, serem mais justos, mais leais consigo mesmo nas nossas ações e nossas atitudes, por favor. E outra, respeitem o querer alheio. Respeitem, porque as pessoas não sabem respeitar, as pessoas sabem cobrar. E o Papa fala, não cobrem demais, não pesem demais, né? As pessoas têm que entender isso. Como é isso? Mas, nossa, meu marido nem quer sair mais comigo. Por que será? Desde o momento que o bichinho colocou a roupa, você vai sair assim? Nossa, não tinha uma roupa melhor? Ou o marido, nossa, esse cabelo e essa unha? Não gosto de vermelho. Problema seu, querido. Porque a aparência, tá. Imagine, né? Eu, Débora, completei 51 anos. Muito obrigada a todos vocês pelo axé, pelos parabéns. E aí as pessoas falam, nossa, a Débora enlouqueceu, né? Depois dos 40 e pouco, ela começou a fazer mais tatuagem do que ela já tinha. Ela pintou o cabelo, passou a ser um camaleão. Ela já foi ruiva, já foi morena, passou a ser loira, agora é Penélope Charmosa. Meu marido ama. Mas também se não amasse, eu e meu marido chegamos ao ponto que cada um respeita o seu espaço e viva as diferenças. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer pra vocês? Gente do céu, as pessoas têm mas eu não gostei. Problema seu. Né? Eu respeito o seu não gostar. Eu acho até legal você falar pra mim, Débora, eu não gostei. Ainda bem, porque eu acho que o amigo que é amigo fala na cara o que acha de negativo e exalta suas qualidades quando tá longe de você. Então, quando a gente olha essas 3 cartas, lembre-se, vamos mudar nossa postura, não vamos negar as mudanças que a vida tem para nos oferecer. Porque muitas vezes é uma grande mudança que, por trás de uma grande mudança, há uma grande realização. E lembre-se, o fim marca o recomeço. Então, nada está perdido. A roda da fortuna, vamos. Nosso melhor momento é agora. Nossa, tá o caos, não posso sair. Mas você tá viva. Então tá bom, então vamos que vamos. E o Papa, viva aquilo que efetivamente você acredita, com conduta, com verdade, com solidariedade, né, com compaixão, que é isso que nós precisamos na nossa vida. E hoje, né, quinta-feira, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando comigo, por todo o carinho, por
toda a vibração. Lembre-se, somos correntes, né? Nós juntos somos mais fortes, nós juntos, uma só voz. A gente consegue levar para o mundo energia, a gente consegue levar para o mundo bem-querer, porque de tristeza o mundo está cheio. E não vamos dizer, agora o planeta vai se regenerar, as pessoas vão se consertar. Não, quem é ruim, infelizmente eu vejo muita gente ainda longe de ser aquilo que prega, mas eu também tenho visto muitas pessoas auxiliando, muito amor. Então, eu não vou ficar olhando o lado sombrio, eu vou orar por essas pessoas. O que cabe a mim é falar, Senhor, alcança aquilo que meus olhos e minha palavra não consegue alcançar, porque Deus é Pai de todas as coisas. E, Senhor, gratidão por toda esta luz, por tantas pessoas que, como eu, buscam levar em palavras, em gesto, em carinho, o auxílio ao próximo, né? Cada um que continue fazendo a sua parte, começando por um bom dia, emanando um sorriso, olhando não para o problema, mas buscando a solução. E vamos ter humildade. Se eu não consigo resolver uma coisa sozinha, busque auxílio. A gente não é dono do saber. A gente não é dono do saber. A gente está aqui para evoluir em coletividade, volto a dizer. Então, meus amores, que haja assim a saúde que sustenta, o amor que une, a fé que guia. Que Deus adentre no lar de cada um de vocês, higienizando teto, chão e parede, e aquebrantando toda e qualquer energia deletéria. Que esta lua nova renove a esperança, renove a saúde, renove as finanças, traga a prosperidade, mas acima de tudo, adentro do bem-querer e dentro daquilo que efetivamente cada um de nós necessita, mas também merece. E que Deus, na sua divina bondade, perdoe e nos mostre sempre o melhor caminho. Que assim seja, meus amores, e assim será, graças a Deus. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. É sempre um prazer estar com vocês. Até breve.